Não achei que o Corinthians fez uma partida espetacular, nem que o Palmeiras fez uma partida desastrosa. Eu acho que o jogo é impossível dissociar o jogo do que os dois falaram sobre o momento de cada clube e o momento de cada time. É preciso analisar como o Corinthians encara esse campeonato e como o Palmeiras encara esse campeonato. O Corinthians é o melhor time do campeonato. O Corinthians perdeu um jogo nesse campeonato para o São Paulo, só. O Corinthians dominou esse campeonato e a gente vem falando há algum tempo aqui pelo foco nesse campeonato. Coisa que o Palmeiras nunca teve. Isso não é desculpa para a derrota, não, porque o Mancini trouxe um histórico interessante aí. O Corinthians hoje é um time mais pronto que o Palmeiras, apesar do trabalho do Abel ser muito mais longo do que do Ramon. O time do Corinthians tem um padrão, o do Palmeiras não. O Palmeiras está sendo formado agora. E o jogo ontem, eu vou ao jogo rápido e depois vou à perspectiva de cada time, inclusive para a partida de volta. O jogo, primeiro, nada de arbitragem. Isso ajuda, né? Uhum. Então, a escala bem feita, a gente não falou nada. Mostramos ali o impedimento. Sabe quantas pessoas tinham envolvidas na escala ontem? Mais de 17? 23 pessoas. Ah, agora aumentou. 23 pessoas. Só que tem duas, sobretudo o árbitro, o Klaus, e o quarto árbitro, o Carequinha, que é o mais... Vinícius. Que são os melhores em cada função, os mais experientes, os mais talhados para esse tipo de situação. E não teve nada no jogo e o Vinícius, controlou os dois bancos. E toca o pau, toca o jogo, né? Temo, nesse aspecto, pelo segundo jogo. Para mim, o que eu falei, repetiria a escala, porque um é muito melhor que os outros árbitros e o outro é muito melhor quarto árbitro que os outros árbitros. Mas eles conseguiram o que eles queriam, que era entregar para o Cancian bem. Para o Candançan falar, vai lá e faça seu trabalho. Faça o trabalho. Foi feito. Então, eu acho que só esse ponto positivo, porque o jogo andou, o jogo tal, respeitaram o árbitro e foi embora, né? Então, não teve, como na semifinal, era uma grande preocupação dos dois times, depois que tinha acontecido na semifinal. O jogo, acho que o Palmeiras... a entrevista do Abel, o Abel foi mal no jogo, mas a entrevista foi muito boa. Gostei muito. A leitura do jogo. O Palmeiras começou o jogo como se esperava, como ele não conseguiu fazer diante do São Paulo, né? Conseguiu fazer a pressão, criar duas chances, não saiu o gol. Aí o Palmeiras perde um jogador, que é o Patinho Feima, que é um jogador muito importante. Faz a saída de 3. Exato. Erra pouco passe, dosa, dá o ritmo. Não que o Mike seja um jogador ruim, mas é um outro tipo de jogador. Mas a saída de 3 que era com ele passou a ser com o Piquerez, porque o Mike não vai fazer aí piora tudo. 3. Piora. Começou muito bem o Facundo, como o Piquerez tem que vir para trás, para a saída de 3, piora o Facundo. Acabou o lado esquerdo. Acabou o lado esquerdo. Então são detalhes do jogo, táticos, que vão... E aí acho que o Abel vai ainda analisando o Abel, taticamente o jogo, ele enumera as questões individuais. Acho que talvez isso seja um problema para a temporada, depois a gente projeta. Mas a questão é que o Palmeiras, quando ele fala, o Palmeiras perdeu nos duelos do meio de campo, perdeu nos duelos, o Palmeiras competiu muito menos que na partida contra o São Paulo. O Palmeiras contra o São Paulo encarou o jogo como uma final. Ontem não encarou. O Palmeiras parou o São Paulo na pancada o tempo todo, no dedo na cara. O Palmeiras foi muito competitivo. Se o Yuri, que não podia ser encostado no ombro, fosse o Caleri ou o Lucas no dia seguinte, saiu machucado, o Yuri estaria no hospital, provavelmente. O Palmeiras não dividiu. O Palmeiras fez 10 faltas a mais no jogo com o São Paulo, quase 10 faltas a mais. E aí, cara, jogo parelho clássico é quem quer mais. Quem quer mais, o Corinthians quis mais. O Corinthians quer mais o campeonato, quis mais o jogo. Aí é atribuição do treinador. Então, se o Richard Rios passarinhou e pipocou, enfeitou, se o Martínez não bateu como no jogo contra o São Paulo, se o time não foi não marcou pressão, não é culpa só dos jogadores. É culpa da preparação para o jogo. Tudo que a gente gostou do Palmeiras contra o São Paulo, a gente não viu ontem. O Palmeiras foi voraz contra o São Paulo. Voraz, arbitragem à parte. O Palmeiras não permitiu que o São Paulo tivesse uma vantagem de metro no jogo. Olha o gol. Olha o gol, olha o que o Memphis fez, olha o que o Yuri fez. Ninguém encostou nos caras, velho. Né? E isso aí é fatal para um jogo de futebol decisivo. E acho que o Corinthians, dessa vez, teve boas sacadas durante os temores do Vessone. Eu acompanhava o Vessone postando.
Eu acho que na prática eles não se revelaram. Gostei, por exemplo, quando ele faz a alteração que parecia muito arriscada, que é colocar o Rian, o menino, no lugar do Martínez no intervalo. Ele é mais inexperiente, mas ele marca mais que o Charles, que o Alex Santana e que o Bidon, né? Então ele prefere um outro primeiro volante para não mudar a característica do time. O menino entrou bem. Entrou bem. Mordendo. Ele é sanguinário. Entrou botando o dedo na cabeça. Isso, ele é sanguinário. Ele vai pro duelo. O futebol é um jogo de intimidação também. E acho que o Corinthians não se intimidou o jogo inteiro. E aí ganhou, porque tem jogadores também do meio para frente bons. Ganhou e não correu grandes riscos, até porque tem um ótimo goleiro. E o Palmeiras está muito dependente. É muita sacanagem colocar nas costas do Estevão, não fazer gol em clássico. E aí eu vou transportar um pouco para o Palmeiras a perspectiva, depois para o Corinthians. O Abel tem eu não sei se ele se deu conta, eu acho que se deu, que ele tem, mesmo com o trabalho todo feito e todas as conquistas, um ano diferente para ele. O olhar vai estar em cima dele. Ele tem o elenco mais caro do país. E se o Estevão não está decidindo, a gente tem que lembrar que nos 2 últimos anos, quem decidiram, os caras que decidiram para ele foram os meninos. Não foi ele tanto taticamente, não. É claro que ele contribuiu. Mas o Brasileirão tem a marca do Hendrick, o ano passado tem a marca do Estevão. Ele vai ter que... O Paulista tem a marca do Estevão. Foi ele que decidiu o jogo contra o São Bernardo. Perfeito. Esse campeonato mesmo, é isso aí. Ainda tem... É claro que nós estamos falando de um time em reconstrução. Com 4 jogadores novos, o Paulinho ainda não jogou, o Lucas Evangelista ainda não jogou. Agora, o Abel, a gente fica falando do elenco. O Abel tem um elenco mais caro que o do Flamengo.